com sua família e amigos chorando enquanto você é levado para fora do tribunal para cumprir o resto da sua vida na prisão. Nas ruas implacáveis, onde a lei e a violência são uma ameaça constante, a vida das pessoas pode rapidamente entrar em caos com um único erro. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais 163 anos. Explore a dura realidade das sentenças de prisão perpétua desses membros de gangue e fique até o final para saber como a vida de uma testemunha e sua família foi virada. O caso foi descrito como a maior e mais complexa acusação contra gangues já realizada na província. Durante o julgamento, 6 testemunhas do estado foram assassinadas. George Jewel Thomas, notório como líder da temida Gangue 28 em Bishop Lavis, se viu no centro do maior julgamento de gangues do país, acusado de orquestrar assassinatos e ordenar execuções enquanto estava preso. Em um julgamento onde apenas um dos 18 acusados foi absolvido de todas as acusações, todos os depoimentos apontaram para o envolvimento de Thomas. Uma testemunha relatou a tentativa da gangue de assassinar Curtis Osterhusen, membro da gangue rival Clever Kids, que sobreviveu a um tiroteio em 14 de abril de 2008. No dia seguinte, a polícia prendeu 3 indivíduos, incluindo George Thomas, após um incidente de tiroteio em Bishop Lavis. Thomas foi supostamente encontrado na traseira de uma caminhonete, armado com um rifle equipado com mira telescópica e silenciador, enquanto outros carregavam uma caixa de munição na frente. Mas o terror em torno da vida de Osterhusen não terminou aí. Em 8 de setembro de 2008, ocorreu um terceiro incidente, no qual tiros foram disparados na rua onde Osterhusen residia, deixando uma pessoa paralítica. Tragicamente, durante uma quarta tentativa em 23 de novembro de 2008, Marvin Osterhusen perdeu a vida simplesmente porque foi confundido com seu irmão, Curtis, pelos agressores. Apesar de sobreviver a um tiro a queima-roupa na cabeça em 2 de novembro de 2009, Curtis Osterhusen recusou a oferta de proteção à testemunha apenas para encontrar seu fim 5 meses depois, enquanto andava de bicicleta em Bishop Lavis. A Gangue dos 28 era considerada uma organização criminosa que operava sob a liderança de George Jewel Thomas, dos Cape Flats. Sentado ao lado dele no banco dos réus estava Ashraf Arab Reichlet, um líder da Gangue dos 26, conhecida por suas sangrentas disputas territoriais com os 28. Apesar da rivalidade, alegava-se que as duas gangues conspiraram para eliminar o pai de uma testemunha-chave no julgamento, Cecil Barnes. Tragicamente, Barnes foi fatalmente baleado em sua cozinha em Bishop Lavis no dia 16 de outubro de 2010. Apesar dos perigos decorrentes de seu envolvimento no julgamento, Cecil Barnes optou por não aceitar a oferta de proteção à testemunha feita pelo Estado, permanecendo firme ao lado de seu filho, Regan Barnes, em sua busca por justiça. A acusação contra Jewel Thomas incluía uma impressionante variedade de crimes, incluindo 19 acusações de homicídio, 29 de tentativa de homicídio, extorsão, associação criminosa, incitação, conspiração, furto, roubo e posse de armas de fogo e munição. O Estado planejava convocar 370 testemunhas, sendo que várias delas foram colocadas sob proteção à testemunha para garantir sua segurança. Mas diversas testemunhas do Estado tiveram mortes prematuras, supostamente por ordem de Thomas, enquanto ele ainda estava preso desde sua prisão em 2008. Durante o julgamento, 6 testemunhas do Estado foram assassinadas, supostamente sob as ordens de Thomas enquanto ele estava encarcerado. Segundo muitos, Thomas era o responsável, tudo isso enquanto permanecia trancado em sua cela. Um exemplo assustador dessas alegações é que Thomas teria ordenado o assassinato de Andrew Williams por meio de uma ligação telefônica de dentro de uma cela na Delegacia de Polícia de Delft, em 5 de maio de 2008. E em maio de 2015, George Jewel Thomas recebeu sentenças de prisão perpétua para cada um dos 7 homicídios pelos quais foi condenado. Apesar de todas as vidas que tirou e das famílias que destruiu, Thomas manteve uma postura arrogante. Sua prepotência era palpável mesmo, enquanto o peso da justiça recaía sobre ele. Ele foi considerado culpado por impressionantes 53 acusações, incluindo 7 de homicídio, 2 de extorsão e várias outras infrações graves. A condenação abrangeu uma série de crimes brutais, com Thomas sendo responsabilizado pelas mortes de pessoas como Angelo Classen, Glenstone Martin, Osraya Abrahams, Haywind Stridham, Cecil Barnes, Gresham Boyson e Nadine Davids, cada tragédia deixando uma cicatriz profunda nas comunidades afetadas.
Acompanhando Thomas estavam 16 coacusados, todos enfrentando uma infinidade de acusações que somavam 166 no total, incluindo homicídio, tentativa de homicídio, extorsão e conspiração para cometer crimes. Seus corréus, que dividiam o banco dos réus com ele, também permaneceram impassíveis diante de suas condenações. Nosso próximo caso, dos irmãos Carpio, é quase como se tivesse saído de um grande filme de gangues. 2 membros de gangue foram sentenciados hoje pelo assassinato de um adolescente em um campus de ensino médio no Vale. No final da tarde de 24 de abril de 2013, Antônio e Michael Steven Carpio, conhecidos como os Rockwoods, devido à sua ligação com a gangue de rua da região de Rampart com o mesmo nome, chegaram a Cleveland High School para buscar seu irmão de 15 anos, George, que era estudante. Criados em Los Angeles, os irmãos Carpio foram iniciados em uma das notórias gangues de rua Rockwood, na região de Westlake, o que levou sua família a se mudar para Panorama City, na esperança de se afastar da influência da vida de gangue. Especula-se que um ou ambos os agressores também possam ter estudado na Cleveland High em algum momento, segundo relatos de alunos. Foi durante essa visita à escola que eles encontraram Kevin Orellana, um ex-aluno que ainda frequentava o campus para jogar handball com seus amigos. Orellana, um jovem de 18 anos conhecido por seu atletismo e agilidade, também era chamado de La Pulga, ou seja, a pulga em inglês, por sua baixa estatura e reflexos rápidos como goleiro de futebol. Apesar de ter se formado na Reseda High School um ano antes, Orellana continuou a estudar na Cleveland High enquanto frequentava o West Valley Occupational Center em Woodland Hills para concluir o ensino médio. Como pais, planejamos dançar no casamento deles, comemorar uma promoção e aguardar ansiosamente os possíveis netos. O último pensamento que teríamos é que teríamos que planejar o funeral deles. Kevin Orellana, de North Hollywood, sonhava em ser rapper, com planos de se inscrever no renomado programa de cinesiologia da Cal State Northridge como alternativa. Apesar da cabeça raspada e das inúmeras tatuagens, Orellana sempre se distanciou firmemente de qualquer ligação com gangues, fato reiterado tanto por Doerbeck quanto por seus familiares. Mas seu encontro com os irmãos Carpio fez tudo desmoronar. Quando o irmão mais velho Carpio perguntou a Orellana de onde ele era, insinuando envolvimento com gangues, Orellana negou firmemente qualquer associação, dizendo que não pertencia a nenhuma gangue. A altercação rapidamente se intensificou quando o Carpio mais alto iniciou a violência física. Mesmo assim, Orellana, apesar de sua estatura menor, rapidamente levou vantagem. Mas o confronto tomou um rumo trágico quando o irmão mais novo dos Carpio sacou uma faca do bolso e desferiu 2 golpes fatais no peito de Orellana. Em seguida, os irmãos Carpio fugiram rapidamente do local, com membros do time de futebol americano de Cleveland em perseguição. Apesar dos esforços para capturá-los, os irmãos conseguiram escapar em uma minivan Bordeaux. Orellana foi rapidamente levado ao centro médico do Hospital Northridge, mas já era tarde demais para salvá-lo. O exame médico revelou uma facada fatal que perfurou seu coração, selando sua morte prematura e deixando uma comunidade em choque e luto. Ao chegar à cena do crime, a polícia documentou cada detalhe. Entre as diversas evidências, eles notaram os restos das roupas da vítima e seguiram um rastro de sangue e manchas vermelhas no asfalto, o que sugeria uma fuga desesperada. Um detalhe notável que chamou a atenção da polícia foi uma garrafa de água pertencente a um professor que tentou ajudar a vítima. Mas foi a coragem inabalável dos estudantes que testemunharam o ocorrido que deixou uma impressão duradoura. Apesar da ameaça iminente de retaliação em um caso ligado a gangues, esses jovens permaneceram firmes, ansiosos para fornecer um testemunho inestimável. Um estudante em particular forneceu detalhes essenciais, ligando um dos suspeitos a uma tatuagem distinta frequentemente vista no campus, o que acabou levando à identificação de Michael Carpio. Após serem detidos na residência em Panorama City, os irmãos Carpio apresentaram versões diferentes sobre os acontecimentos que levaram à facada fatal. Michael Carpio afirmou que Orellana o havia provocado com um olhar ameaçador, enquanto Anthony inicialmente negou o envolvimento antes de finalmente admitir que estava presente no campus. Mas quando pressionado sobre o motivo da facada, a resposta de Anthony permaneceu enigmática. No final, Anthony Carpio, de Panorama City, e seu irmão, Michael Steve Carpio, de Pacoima, foram considerados culpados em 31 de outubro de 2015 por homicídio doloso de 2º grau em conexão com a trágica morte de Kevin Orellana.
Anthony, que tinha 16 anos na época do incidente fatal, quando empunhou uma faca e desferiu múltiplos golpes em Orellana, recebeu uma sentença de 16 anos à prisão perpétua. Enquanto isso, seu irmão mais velho, Michael, que era adulto na época do assassinato em 24 de abril de 2013 e, segundo relatos, estava desarmado durante o ataque, foi condenado a 15 anos à prisão perpétua. Este caso serve como um lembrete trágico de que a mentalidade dos membros de gangues pode ter um impacto devastador sobre inocentes. Se os irmãos Carpio não tivessem se envolvido com a gangue em idades tão jovens, Kevin Orellana estaria vivo hoje. Agora, vamos direto para Springfield, onde um membro dos Latin Kings está enfrentando acusações de homicídio em primeiro grau. Acusado de roubo, crimes relacionados a drogas e outros delitos. Um porta-voz do escritório do promotor distrital Jim Ligon disse ao 22 News que outro réu, Jonathan Guevara, também foi acusado do assassinato de Lopes, de 18 anos. A descoberta do corpo de Kenneth Lopez, membro dos Latin Kings de 18 anos, em 25 de março de 2015, causou comoção no extremo norte da cidade. Encontrado no quintal de uma casa nas ruas Dwight e Calhoun, Lopez havia sucumbido a ferimentos fatais de balas sofridos durante a noite. O autor desse crime foi identificado como Lee Rios, membro dos Latin Kings, de 25 anos. Após o assassinato, Rios acumulou munição e armas de fogo, pois acreditava que a gangue buscaria vingança por suas ações. O assassinato de Kenneth Lopez não foi um ato impulsivo, mas sim um crime meticulosamente planejado e executado de forma agressiva. O próprio Rios orquestrou o assassinato com precisão calculada, contando com a ajuda de outros membros dos Latin Kings. Apesar de tanto Lopez quanto Rios serem afiliados aos Latin Kings, a relação entre eles havia se deteriorado, levando a um desentendimento. Na tentativa de reconciliar as diferenças, Rios elaborou um plano para atrair Lopez para fora de sua residência, sob o pretexto de resolver um conflito pessoal, mas suas intenções se mostraram inúteis, e tudo culminou em um desfecho trágico e fatal. Em 7 de fevereiro de 2017, Lee Rios enfrentou as consequências de suas ações ao ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Enquanto ouvia o juiz ler o veredito, a postura de Rios era bastante calma para alguém que acabara de descobrir que passaria o resto da vida atrás das grades. Agora vamos ao condado de Jefferson, onde um membro de gangue está enfrentando prisão perpétua há mais 163 anos, por um dos casos mais brutais que você já viu. Em 2018, depois que Duran se apresentou para identificar um suspeito de tiroteio em uma roda de reconhecimento, ela foi atraída, sequestrada, baleada 10 vezes e morta antes de seu corpo ser incendiado. Em novembro de 2018, no condado de Jefferson, uma chamada de emergência foi feita à polícia para atender a um incêndio na Niles Street com a Colfax Avenue, em Golden, pouco antes das 2 horas da manhã. Os bombeiros responderam ao chamado e encontraram um pequeno incêndio próximo a uma lixeira, mas a descoberta sombria foi o corpo sem vida de Simone Duran, de 28 anos, nas proximidades. No início daquele ano, Duran havia identificado Alonzo Quintana em uma roda de reconhecimento por um tiroteio que testemunhou, o que fez com que ela fosse rotulada de dedo duro por Quintana e seus associados de gangue. Nas redes sociais, Abel Candy Gallegos, de 36 anos, de Lakewood, entrou em contato com Duran. Em um encontro fatídico no início de novembro, Gallegos, junto com René Francisco Rosales e outros, encontrou-se com Duran em uma residência em Denver. Eles saíram juntos, com Rosales partindo depois. Gallegos e Duran então seguiram para um estacionamento na West Colfax com a Kipling, onde Alonzo Quintana os aguardava. Quintana e Gallegos atacaram Duran e a acorrentaram na parte de trás do veículo antes de dirigirem até uma área remota na West 7th Avenue com a Niles Street em Golden. Lá, fora do carro, Gallegos e Quintana atiraram em Duran, atingindo-a com 10 balas. Eles fugiram do local logo em seguida. Mais tarde, Gallegos e Rosales retornaram ao local, cobriram o corpo de Duran com gasolina e atearam fogo. Após um julgamento de 3 semanas envolvendo 50 testemunhas e mais de 400 provas, Abel Candy Gallegos, Alonzo Quintana e René Francisco Rosales foram todos condenados por múltiplos crimes. Alonzo Quintana, rotulado como criminoso habitual, recebeu uma sentença de prisão perpétua além de 160 anos de reclusão, marcando sua terceira condenação por crime grave. Da mesma forma, René Francisco Rosales recebeu uma pesada sentença de 150 anos de prisão, sendo esta sua 7ª condenação por crime grave, o que lançou uma sombra sobre seu futuro.
Em 31 de janeiro, o juiz Philip McNulty aplicou as sentenças mais severas possíveis a Abel Cândido Gallegos por todas as 9 acusações, incluindo a prisão perpétua obrigatória, sem possibilidade de liberdade condicional, por homicídio em primeiro grau. Além disso, Gallegos enfrentou mais 163 anos de prisão por seus outros crimes. No fim das contas, Simone Duran enfrentou consequências apenas por ser uma boa cidadã. Se este vídeo foi revelador para você, não deixe de conferir o próximo vídeo.